para o Brasil, ela passa por uma questão de trabalho escravo, de mão de obra fácil. O português chegou aqui no Brasil, só encontrou aqui os nativos, né, da terra. Só que esses nativos eles eram conhecedores do seu próprio país, da sua própria terra natal. Para escravizar o nativo era uma questão muito difícil, porque o índio ele não estava acostumado àquela mão de obra, trabalhar para uma pessoa. Ele trabalha no momento que ele quer trabalhar para a sua subsistência. Então precisou o quê? Recorrer ao continente africano, onde trouxeram os negros para o Brasil. Acredito que na própria África, o negro vendeu o negro. Então acredito que dentre as várias etnias existentes na África, uma era superior à outra, conseguiu dominar a outra e assim vendeu os portugueses, o povo dominado, que veio para o Brasil e se tornou escravo. A influência do negro na cultura brasileira ela é muito vasta e a gente pode encontrar em diversos ramos na sociedade. Isso até porque o negro ele precisou ser repatriado. Então o corpo negro ele precisava sobreviver. Quando eu falo de corpo negro, eu quero dizer aquele corpo que faz capoeira, o corpo que samba, o corpo que dança o jongo, o corpo que faz o maracatu, a fongada. Então esse corpo negro, essa memória do corpo negro, ele já vem introjetado, né, no corpo. Então essa memória nós chamamos de memória gestual. E essa memória gestual o negro precisou difundir e repassar a toda a sociedade e manter os seus costumes e as suas tradições. Com isso começaram a influenciar toda a sociedade brasileira. E aí essas influências elas são passadas de gerações para gerações. O samba é uma influência muito grande da cultura brasileira, do negro, porque o samba surgiu das umbigadas. Era um momento de diversão nas senzalas à noite, quando os negros precisavam descansar das horas de trabalho, né? E por aí nós temos a feijoada, nós temos o acarajé, o vatapá, o caruru, outras comidas, né, típicas da cultura negra. Porque aí a cultura negra se mesclou com outras culturas. Hoje nós não podemos dizer que existe somente uma cultura negra. Hoje nós podemos dizer que existe uma cultura afro-brasileira. A cultura brasileira, né, a cultura afro-brasileira, para se manter viva, o negro precisou utilizar de alguns artifícios. Ele precisou negociar o que a gente pode chamar também de um jogo de sedução. Primeiro que ele não era aceito na sociedade como ser humano. Esse conceito já vem culturalmente da Europa. Então Schmidt criou um conceito chamado de nomos. Era um conceito que criava o humano universal e em contrapartida também criava o inumano universal. O humano universal era um homem branco europeu, ser dotado de cultura. O inumano seria o africano, ser não dotado de cultura. Então seria muito difícil para o negro ser aceito com toda a sua tradição, né, no novo país. O candomblé, por exemplo. O candomblé, para se manter vivo, ele precisou fingir aceitar os santos católicos. Então por isso que Iansã é Santa Bárbara, São Jorge é Ogum. No caso da capoeira, a mesma coisa. A capoeira, se cada negro ficasse treinando e combatendo, certamente o feitor, o senhor de engenho, daria fim a esse negro. Uma fala, né, de um professor da Universidade Nacional de Brasília, Luiz Renato Vieira, meu amigo, meu ex-professor do curso de mestrado, ele diz que para que a gente mantenha viva uma cultura, nada mais fácil do que como a gente faz, praticando e difundindo e passando essa cultura à frente. O que falta às pessoas é aceitar a cultura negra como cultura, uma cultura que manteve esse Brasil vivo. O Brasil hoje é o que é, porque parte dessa cultura esteve aqui presente, trabalhando, fundamentando, discutindo e fortalecendo os traços da população brasileira. E aí as casas de candomblé, mesmo através de toda a perseguição, mesmo sendo perseguidos por policiais, sendo extinta, as mães de santo conseguiram manter essa cultura viva. Os grupos de capoeira conseguiram se manter vivos.
Então a capoeira era praticada em fundo de quintal, o jongo, a congada, o próprio samba, que no samba tinha a tal da pernada carioca. O que era a pernada carioca? É simplesmente uma capoeira disfarçada. Enquanto se sambava, as pessoas tentavam dar rasteira umas nas outras. É importante preservar a cultura afro, primeiro, por um reconhecimento de tudo que o negro fez por esse Brasil, desde o início até o dia de hoje. Segundo, porque a cultura negra é uma cultura de arqué. O que é uma cultura de arqué? É uma cultura que se fundamenta na ancestralidade. A cultura negra, o tempo ele é circular. O passado e o presente, eles se fundem. Hoje no nosso Brasil nós podemos dizer que nós somos todos afro-brasileiros. Nós tivemos influência portuguesa, temos influências nativas. Não sei porque as pessoas, historiadores, pesquisadores, chamam os índios de índios, porque eles não são índios, eles são nativos. Aqui tinham tupi-guaranis, tinham tupinambás. Então tivemos influência dessas culturas e uma grande influência da cultura negra. Essa cultura que era somente de um continente africano, onde lá nós sabemos são várias etnias, e essas várias etnias vieram para o Brasil. E chegando aqui no Brasil, essas etnias elas eram separadas, justamente para não criar laços e esses negros pudessem se revoltar. Só que mesmo com essa ação, dos portugueses, os negros se mostraram fortes, mesmo não sendo de mesma etnia, mesmo talvez não falando o mesmo dialeto, eles se juntaram, se uniram e mantiveram vivo os seus costumes e tradições. E hoje, mais do que nunca, é importante essa preservação e dar continuidade. De que forma que nós podemos dar continuidade? Aceitando a cultura negra como cultura e repassando às crianças, repassando às pessoas que têm que tirar das cabeças que esse racismo que impera no Brasil. Porque antes o racismo era de dominação, hoje o racismo é de exclusão.